Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E hoje começaremos uma série nova, uma série de mídia aqui no canal. Começaremos ou continuaremos, visto que a gente já tem um vídeo sobre mídia programática que eu fiz aqui no programa. Eu vou deixar o link na descrição, porém agora teremos na sequência alguns programas aqui da STEC falando de mídia, com intervalo para o especial de Natal e Ano Novo. Talvez a gente faça mais de um programa na semana, dependendo do tempo, falando sobre mídia. Mídia é o que? Toda forma de expressar a marca. Então nesse vídeo, de todos, esse aqui vai ser um pouco mais complexo de todos da série, porque eu vou falar as principais métricas, definições e cálculos e análise de rentabilidade para mídia. Depois eu farei um vídeo especialmente falando sobre o planejamento de mídia, como fazer o planejamento de mídia. Teremos ainda um vídeo falando certo sobre os meios e os veículos, a característica de cada um. Um vídeo sobre o histórico de mídia e ainda teremos um vídeo mostrando vários exemplos. Então, exemplos criativos aplicados da mídia. Então vai ser bem completa essa série, realmente um semestre, 3 semestres de universidade em mídia para você aqui na sua faculdade no YouTube, aqui no canal da STEC, e também essa aula estará disponível no EAD para monitoria, o EAD que já está finalizado e vamos lançar. Então vamos começar agora a falar de mídia. Primeiramente, o básico que eu falei naquele vídeo de mídia programática é que a gente tem que saber a diferença de canal, meio e veículo. Canal é o geral, como que a mensagem vai chegar até o espectador. Se for o telespectador, é a TV, né? Então, canal é a forma com a qual a mensagem chega. Então, por exemplo, canal digital, canal eletrônico, canal oral, canal impresso. Então, por exemplo, canal é o geral, impresso. Meio é a especificação do canal. Por exemplo, no impresso, canal impresso, eu posso ter vários meios, como revista e jornal, por exemplo. E veículo é a empresa, a marca propriamente dita. Por exemplo, revista, eu tenho a Mundo Estranho, a Super Interessante, eu tenho a Conta Mais, Contigo, Veja, Recreio, Monet, Billboard. Então eu tenho de Kill, várias revistas para vários públicos. Então, canal impresso, meio revista, veículo, por exemplo, a Super Interessante. Então é assim que funciona. Posso ter canal impresso, meio jornal, veículo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e assim sucessivamente. Então canal, meio, veículo, essa é a diferença. Próxima questão, falar sobre os objetivos de mídia. Sempre que eu fizer um planejamento de mídia, e eu vou falar melhor disso no próximo vídeo, sobre como fazer um planejamento de mídia, construir os mapas de veiculação e tudo mais. Primeiro eu tenho que definir um objetivo de mídia. Quais que são os termos principais? Qual que é meu alcance? Ou seja, quantos % do público-alvo eu quero falar? Se o alcance for muito baixo, eu estou falando com pouco público e dificilmente, nunca você vai conseguir falar com 100% do público em uma mídia só. Próxima, frequência. Então, alcance é quantas pessoas vão ver, quantos por cento. Frequência média é, em média, quem vai ver, quantas vezes verá. E eu tenho a continuidade, que é o período da duração da campanha, como que o mix de mídia vai estar distribuído nesse período. Eu posso ter concentrado no ano, eu posso ter linear, que é o ano inteiro, assim, sem grandes mudanças, né? Linear, bem homogênea, daí tem as questões dos flights, que eu vou explicar também. Concentrada, linear ou ondas, né? Tem partes do ano que a veiculação é mais forte, e eu também vou falar aqui no próximo vídeo como que a gente faz então para definir o objetivo de mídia em alcance, frequência e continuidade. Agora vamos para os termos de mídia.
mídia. A gente vai ter o vídeo de histórico falando sobre o People Meter, do Ibope e tudo mais, mas agora vamos lá para os termos, definições métricas e depois passar para análise de rentabilidade, e tudo vai ser bem claro e exemplificado aqui nesse vídeo agora. Primeira medida, definição importante para a mídia é universo. Universo é o total de pessoas ou domicílios de uma praça selecionada. Já o termo audiência, ele é próprio para as mídias eletrônicas, TV e rádio. É usado como um critério para selecionar os programas, e depois nos vídeos sobre os meios e veículos eu vou falar quando que a gente seleciona alcance, quais veículos que a gente vai selecionar para um objetivo de alto alcance, quais para alta frequência e tudo mais. A audiência, ela divide-se em duas: a domiciliar, que é o total de domicílios de casas sintonizados no programa, e a audiência individual, que é o total de pessoas que estão conectadas. Então, quando é domiciliar, não importa quantas pessoas tem naquela casa, vai contar como um. Se for agora no target, a audiência individual, cada integrante da família conta. Eu vou falar no histórico de mídia lá do People Meter, no vídeo sobre a história da mídia, como que isso era feito antigamente e como é feito hoje. Então, quando a gente fala de audiência, cada um ponto de audiência significa 1% do target selecionado. Por exemplo, eu estou numa região que tem 46 milhões de habitantes. Se 46 milhões é 100%, então cada ponto de audiência, ou seja, se 46 milhões é 100, 1 é X, é regrinha de 3. Então cada ponto de audiência significa que eu estou falando com 460 mil pessoas. Agora eu posso segmentar, por exemplo, ambos os sexos da classe AB de 19 a 20 anos. Ao invés de 46 milhões eu vou ter 6 milhões. Então cada 1% são 60 mil pessoas que eu estou atingindo. Regra de 3. Tem muita gente que fala assim: eu faço publicidade, eu não gosto de cálculos, né? Não gosto de números, eu odeio números. Tá, os números também não devem gostar muito de você, então. Mas é o seguinte, não tem desculpa, fiz publicidade, não sei fazer conta. Se você está numa faculdade, minimamente você passou do ensino médio. E quando eu estou falando aqui de cálculo para mídia, eu não estou falando de integradas e derivadas, estou falando simplesmente de regra de 3, tá? Não vem com essa que você é publicitário e não sabe fazer conta. Você paga a conta, você vai na padaria e no mercado. Então se você não sabe calcular o troco, desculpa, mas acho que você passaram muito a perna em você na vida, né? Então não tem desculpa, vamos aprender a lidar com os números. A matemática tá no dia a dia, tá no cotidiano, tá na vida. E aqui eu tô falando de regra de 3. Então como que a gente mede a audiência? Eu vou deixar aqui alguns exemplos hipotéticos aparecendo e eu vou falar o que tá acontecendo em cada caso. Eu tô aqui com esses exemplos aqui no smartphone que eu joguei para eu poder ver, né? Porque eu não decorei todos os exemplos, então tem que ver para explicar. Então, nesse primeiro exemplo que eu estou mostrando aí para vocês, tem homens e mulheres, porém a gente não quer saber quem são as pessoas que estão vendo, queremos saber simplesmente quantas pessoas estão vendo, a audiência. Então, se vocês perceberem, eu tenho aí um universo de 10 pessoas, que é o todo. Dessas 10 pessoas, 5 estão vendo a emissora A. Então, se 10 pessoas é 100%, 5 é X, cruzando na regra de 3. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois explicando como cruza a regra de 3. Então quer dizer que se 5 pessoas de 10 veem a emissora A, eu tenho 50% de audiência. A emissora B tem uma pessoa vendo, então 10, e a C tem 2, total então 80% de audiência somando as 3 emissoras. Quer dizer que 2 pessoas não estão vendo nada, então são os televisores que estão desligados. E eu estou deixando outras tabelas aqui para vocês verem exemplos. Deixa eu pegar o exemplo dessa tabela aqui de baixo. Eu tenho um universo aqui de 18.505.451 pessoas. Quer dizer que se todas vissem um programa, seria 100% de audiência, que está escrito lá do lado, audiência na população. Malhação, segundo o Ibope de 2013, tinham 1.239.865 pessoas vendo, o que daria então, se 18.505.451 é 100%, 1.239.865 é X. Cruzando temos 6,7, ou seja, 6,7%, 6,7 pontos de audiência, em média 7 pontos de audiência para a Malhação. E a mesma coisa você faz para os de baixo. Porém, para mim não é suficiente saber quantas pessoas estão vendo. Afinal, as campanhas e os produtos têm um target específico, um público-alvo. Não confundir target público-alvo com consumidor. Consumidor é qualquer pessoa e target público-alvo é para quem aquela campanha tem que falar. Se você tentar tirar para todo lado, talvez você não acerte ninguém. Você tem que ter a linguagem específica para o público específico. Então, se a audiência é a porcentagem do target que está vendo, a porcentagem das pessoas, do universo, na realidade, que está vendo,
A gente tem que saber agora quem são as pessoas. Para isso a gente usa o índice de qualificação ou perfil de audiência. Ou seja, a qualificação ou perfil de audiência representa a composição da audiência segundo os dados demográficos, qual que é sexo, idade, classe social dessas pessoas. Assim eu já posso ir definindo quais meios e veículos são mais interessantes para o target, para minha campanha ser veiculada. Nas tabelas da Marplan é representada com um H de percentual. A Cision Suite é um software lá do Instituto Ipsos, da Marplan, que ajuda a fazer esses cálculos, ajuda a fazer a pesquisa. Mais pra frente eu vou falar o que é esse H da Marplan em outro vídeo, mas por enquanto, qualificação então de audiência e perfil é quem é que está me assistindo, quem são essas pessoas. Então no exemplo aí, eu tenho a mesma tabela do caso anterior, então eu tenho 10 pessoas, né, no universo, as mesmas 10 pessoas. E, por exemplo, se eu pegar o programa do Jô, eu tenho 2 pessoas assistindo o Jô. Assistindo é que tem um xizinho, né? Então, se 10 pessoas é 100%, 2 que estão vendo o Jô, quer dizer que ele deu 20 pontos de audiência. Então, é assim que eu calculo a audiência, até a gente sabe. Agora, se você olhar, uma é mulher e uma é homem. Então, como eu sei quantos por cento são homem e mulher? Qual que é o total de pessoas que eu tenho vendo o Jô? Não o total de pessoas vendo TV, apenas vendo o Jô eu tenho 2. Então 2 pessoas é 100%, ou seja, 2 pessoas é 100% da que está vendo o Jô. Se 2 é 100%, uma é X, cruzando, então cada pessoa é 50%. Eu tenho um homem e uma mulher, então 50% homem, 50% mulher. Por exemplo, novela das 8, eu tenho 5 pessoas assistindo, então o total de pessoas que estão vendo a novela é 5. 5 é 100%. Dessas 5, eu tenho 4 mulheres e um homem. Então se 5 é 100, 4 é X, cruzando dá 80, então 80% mulher. Aí é só fazer 100 menos 80 que sobra homem, 20, porque sexo, então a gente tem o masculino e feminino. Se fosse classe social, teria que fazer de todas, não tem como ficar fazendo 100 menos o primeiro, porque classe tem A, B, C, D, né? Homem e mulher, sexo são só 2, né? Então eu teria que fazer o cálculo, se 5 é 100%, 4 é X, então X é 80 para mulher. Se 5 é 100%, 1 mais X, X é 20 para homem. E é assim que a gente faz então para saber, né, quem são as pessoas que estão vendo, qual que é a qualificação, o perfil de audiência. E eu vou estar deixando aqui outros exemplos também. Outro termo é a participação de audiência. Participação de audiência é quanto que a emissora tem de participação dentre os televisores ligados. Então, se eu falo dentre os televisores ligados, se eu quero saber a minha participação de audiência, é qual a participação que a minha emissora tem na audiência. Visto que TV desligada não dá audiência, não tem por que eu considerar. Então, o meu 100% vão ser só os televisores que eu tenho ligados. Então, no exemplo que eu estou mostrando aqui para você, vamos supor que a emissora A deu 40 pontos de audiência, a emissora B deu 20 e a emissora C deu 10. 40 mais 20 mais 10 deu 70%. Quer dizer que os televisores ligados são 70. Dessa forma, 70 é o meu novo 100%. Então, se 70 é 100, ou seja, 70 são todos os monitores ligados, a emissora A teve 40 pontos de audiência, 40 é X. E aí eu vou saber a relação de quantos por cento de audiência ela teve dentre os televisores ligados, no caso 57,14. A mesma coisa para B. Se 70 é 100, ou seja, 100% dos ligados, 20, que são 20 pontos de audiência, é X. Cruzo, eu tenho 28,57 e assim por diante. Assim que eu defino então a minha participação de audiência, como esses outros exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês. E agora vem uma outra coisa, uma métrica muito importante que eu falei que faz parte dos objetivos de mídia, que agora eu vou falar do alcance. Alcance significa quantas pessoas viram pelo menos uma vez minha campanha, não importa em qual programa ela viu, importa se ela viu. Então, nessa tabela aqui, o mesmo universo, as mesmas 10 pessoas, considera que tem a coluna da pessoa e tem xizinho. Por exemplo, a primeira mulher viu na novela das 8, na Grande Família e no Jornal Nacional. Então ela viu 3 vezes a minha campanha. O segundo viu 3, né? O terceiro viu 1, a quarta não viu nenhuma vez. Então releva, ignora onde ela viu. Vamos saber quem viu pelo menos uma vez. A gente sabe que eu tenho um total de 10 pessoas. Se 10 pessoas viram minha campanha, eu teria então 100% de alcance. Eu teria atingido todo mundo. Mas vamos ver agora. A primeira mulher viu, a segunda, a terceira, a quarta não viu, a quinta viu, a sexta viu, sétimo e oitavo não, e o nono, o homem nono lá viu.
Então, de 10 pessoas que eu tinha, 6 viram minha campanha. Se 10 seria 100%, 6, então 60%. Meu alcance é 60%. Agora, note a diferença de alcance e audiência, que muitas pessoas confundem. A audiência está no programa e o alcance está no mix. O alcance é na campanha. A novela das 8, 6 pessoas viram, então deu 60% de audiência. A Grande Família, 3 pessoas viram, deu 30%. Jornal Nacional, 5, deu 50. Então, audiência é por programa. O alcance é da campanha inteira. No mix dos canais, no mix dos veículos e programas, quantas pessoas viram. Então, o alcance, 6 pessoas viram a campanha. Então, assim que eu defino alcance. E eu até falei para vocês naquele vídeo de mídia programática que é errado falar que eu tenho um canal no YouTube, né? O YouTube seria um veículo, né? Mas fica estranho, eu tenho um veículo no YouTube. Parece aquele chato que quer falar o inglês certo, né? Mas então é isso. O primeiro viu nos 3, o segundo nos 3, a terceira viu uma e o penúltimo viu em todos. Esse aí deve ser desempregado, né? Que vê TV direto. Deve ser aquele aluno ausente na sala de aula, né? Beleza. A gente já definiu o alcance, quantos por cento viram. Agora a gente tem que saber a frequência. A frequência média significa quem viu, viu em média quantas vezes. E o cálculo é extremamente simples. No caso dessa tabela, que é o mesmo exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou olhando às vezes para a telinha para ver se eu estou enquadrado, porque eu estou vindo aqui para o lado para caber as tabelas. Não estranhem. E a moto que não para de passar na rua. Então beleza, frequência média, vamos lá. Se você olhar por essa tabela que eu deixei, a gente nem precisa calcular a frequência média, porque a gente já viu que a maioria viu 3. Ó. A primeira, segunda, quinta e sexta viram 3 vezes, quer dizer, 4 pessoas em 6 que viram em média 3 vezes. Então, a gente já sabe que a frequência média é 3. De olho já dá para saber, mas como que a gente calcula? Frequência média é uma média. Então, como que a gente faz isso? A gente soma todas as vezes que a campanha foi vista e divide pelo número de pessoas que viram. Então, a primeira viu 3, a segunda viu 3, já temos 6. A terceira viu 1, então 7, então a gente vai contar todos os xizinhos, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Então, a campanha foi vista 18 vezes por 3 pessoas, então dividindo 18 por 6, 3, frequência média, então cada um viu em média 3 vezes. E aí temos o índice de afinidade também. Afinidade quer dizer se você realmente veiculou a campanha em um meio, em um veículo e que tenha uma concentração do seu target. Se seu target realmente, seu público-alvo está concentrado naquele veículo, significa que você não está comprando taxa de dispersão, porque às vezes a audiência não é qualificada, então você veicula para muitas pessoas, porém poucas se interessam. Então quando dá o comercial as pessoas estão conversando, não estão prestando atenção porque a mensagem não foi feita para elas. O índice de afinidade garante então que você está falando com o público certo. E a gente faz o que? Perfil sobre perfil. Como assim perfil sobre perfil? É o coeficiente, a divisão entre o percentual do seu target que está naquele veículo dividido pelo percentual do seu target em relação à população. Ou seja, vamos supor que uma revista tenha 200 leitores. Desses 200, 150 são seu público. Então, 150 pessoas significa que 75% do público daquela revista é o seu, que você quer. Então, 75 em cima. E embaixo, então, seu público é 150 pessoas em São Paulo, que tem, sei lá, numa cidade lá, uma região que tem 400, vai 150, lógico que tem muito mais, mas então 150 em 400. Concorda que o percentual do seu público em relação a todo mundo é menor? Então quer dizer que significa que o seu target está mais concentrado no meio, no veículo, do que na cidade. Então quer dizer que você está comprando uma mídia que tem uma concentração adequada do seu público. Ele está mais concentrado na mídia do que na população, a porcentagem. Então esse perfil, né, a qualificação da audiência no meio dividido pela porcentagem que ele representa em relação à cidade. E aí você tem um índice de audiência que o importante é que ele seja de 100 para cima. Você vai pegar esse resultado e a porcentagem. Então você multiplica por 100, porque a gente está falando de percentual. Então, vamos supor que deu 75 em cima e deu 25 embaixo. Então quer dizer que
o seu público está 75% concentrado na revista, ou seja, 75% dos leitores são seu público e 25% da população é seu público. Ele está mais concentrado em cima que embaixo. Se você dividir 75 por 25, vai dar 3. E aí você multiplicar 3 por 100, vai dar 300, ou seja, foi maior que 100. É importante. E por que tem que ser maior que 100? Porque o mínimo que a gente espera do seu veículo é que ele tenha uma concentração de público igual à concentração do target na cidade. Então, um número sobre ele mesmo igual vai dar 1. 1 vezes 100, 100. Então, 100 é o mínimo para afinidade. Então, você vai dividir os perfis e multiplicar por 100, já que a gente está trabalhando com percentual. E aí tem essa taxa de afinidade, essa taxa de concentração de público. Então, aqui eu tenho algumas tabelas. Eu tenho a novela 1. A porcentagem de audiência na população, 9,4. Eu tenho um lugar que tem uma população de 18.505.451 pessoas. Essa é a população dessa cidade, como está escrito aí. O meu target são ambos os sexos da classe A, B e C, de 18 a 49 anos. Então, nessa cidade eu tenho 9.583.973 pessoas. Então, se 18.505.000 é 100%, 9.583 é X. Multiplicando eu tenho 51,7%. Esse é o PTP, ou seja, percentual do target na população. Agora vamos ver o PTA, percentual do target na audiência. Eu tenho a novela 1, que deu 9,4% de audiência na população, porém só deu 7,6%, 7,6 pontos no target. Então, se eu fizer toda a relação, eu vou descobrir que o percentual do meu target na audiência é 41,75. Então já tinha o PTP que eu descobri lá, que é 51,7, agora eu tenho o PTA, 41,75. Se eu dividir 41,75 por 51,7, ou seja, dividir o PTA pelo PTP e multiplicar por 100, eu tenho 80,7, ou seja, o índice de afinidade. É assim que a gente mede. Se a gente olhar aqui a novela 1, Tela de Sucessos e a Liga, o único que a última coluna no índice de afinidade deu mais de 100 é a Liga, deu 113, então é o melhor programa para esse público. Agora temos o tal do sistema GRP, o Gross Rating Points, que é uma técnica desenvolvida pela Nielsen para TV aberta. A gente calcula o GRP para TV aberta somando as audiências ou fazendo a multiplicação do alcance pela frequência. E por que para TV aberta? Porque, veja bem, TV aberta é um dos meios mais genéricos, é um meio de massa. Rádio é segmentado, porque a gente tem rádios multitemáticas. TV fechada é segmentada, porque a gente tem TVs, canais específicos. Agora a TV aberta, ela atinge todos. E como que a gente então sabe se está investindo uma quantidade interessante de verba lá? Porque é o seguinte, a inserção na TV aberta é muito cara, então a gente tem que saber dosar. Se a gente inserir pouco na TV aberta, a gente vai gastar muito dinheiro para não atingir o objetivo. Porque a gente está investindo pouco, mas esse pouco é muito, porque o valor é caro, são poucas inserções. Se a gente colocar inserção demais, a gente já passou o que poderia ser e a gente está gastando muito dinheiro com inserção desnecessária. Afinal, a TV é aberta de massa, então dependendo do meu produto, se é muito específico, tipo uma escola de música erudita, vale mais a pena eu colocar em uma TV fechada, num canal especializado em música instrumental, clássica e erudita, do que na TV aberta. Então, como que eu sei até que ponto já tá bom a inserção que eu fiz na TV aberta? Eu tenho no meu objetivo de mídia, que eu estipulo no começo do projeto, que eu vou ensinar no próximo vídeo, meu alcance e minha frequência. Por exemplo, alcance 80 e frequência 4, ou seja, eu quero que 80% do meu público veja pelo menos 4 vezes. Então, o que eu posso fazer? Eu teria que no mapa de programação da TV aberta ir distribuindo as inserções, calculando todos os alcances e depois calcular todas as frequências, então fazer o trabalho 2 vezes. Então, para simplificar, eu posso fazer o quê? Multiplicar um pelo outro. Eu pego o alcance, multiplico pela frequência. Então eu tenho 80 de alcance e 4 de frequência. 80 vezes 4, 320. E aí na TV aberta eu considero a frequência como o número de inserções e alcance como a audiência daquele programa. E veja como é fácil. Nessa tabela que eu estou mostrando, a Grande Família, que é o primeiro programa, deu 34 pontos de audidom, audiência domiciliar. Então 34 pontos de audiência é meu alcance. Quantas inserções eu fiz? 2. Então minha frequência é 2. Então 34 vezes 2, eu tenho um total de 68 GRP. Aqui na tabela está 69 porque ele são 34,2 pontos de audiência, então ela não tá arredondando aqui, né? Mas então
34 pontos de audiência, vezes 2 inserções, então alcance versus frequência, 68 GRP. Eu vou distribuindo as inserções até que a minha quantidade de GRP acumulada seja igual ao meu objetivo de mídia. No caso, eu vou distribuir até dar 320. Menos que isso, eu vou ter gastado muito dinheiro e não cheguei no objetivo, e mais do que isso, eu já estou gastando inserção à toa. GRP, para GRP, eu lembro que GRP tem um G de group, então eu uso a audiência domiciliar. TRP tem um T de target, então eu uso a audiência do individual. Se a gente entrar no site do Ibope, for lá no Kantar Mídia do Ibope, fala a audiência dos programas de TV aberta domiciliar individual. A gente vai usar o associado, né, o específico que a gente quiser. Depois eu vou fazer uma aula aqui ensinando a olhar o Media Dados online, ensinando a mexer no site do Kantar do Ibope e tudo mais. Será um curso bem completo. Se eu conseguir acesso à plataforma da Marplan, eu até ensino como usar a Marplan e o Tom Micro aqui. Então 6 pessoas em 10 viram a minha campanha. A primeira viu, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta e a nona. Isso a gente já tinha feito, é o mesmo exemplo anterior. Então o meu alcance são 6 pessoas em 10, ou seja, 60% de alcance. E como a gente viu, a campanha foi vista 18 vezes por 6 pessoas, então frequência média 3. Então vamos fazer a prova real. 60 vezes 3, 180. É a mesma coisa que somar a audiência. Então são duas formas de calcular o GRP e o TRP. Em 1972, Herbert Grugman disse que uma pessoa só começa a entender uma campanha a partir da terceira vez que ela vê. As 2 primeiras ela só está conhecendo, sendo impactada, mas na terceira ela começa realmente, efetivamente a entender. Então tem uma coisa que chama alcance eficaz, que é a partir de quantas pessoas que a minha campanha começa realmente a fazer um sentido e fazer um efeito. Assim como a frequência eficaz, ou seja, a partir de quantas vezes, de forma eficaz, as pessoas viram minha campanha para começar a entender. Então no exemplo aqui, eu tenho uma frequência eficaz entre 7 a 14 vezes. Esse é meu intervalo de frequência eficaz. Para esse intervalo de 7 a 14, acima de 14 todo mundo já enjoou e menos de 7 ninguém lembra, eu tenho meu alcance 6 viram 7, 5 viram 8, então somando 6, 5, 6, esse intervalo dá 32. Então quer dizer que eu preciso no mínimo que 32% do target veja de 7 a 14 vezes a minha campanha. E se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho o GRP eficaz. 7 vezes 6, 42, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 6, 54, e somando todos esses laranjinhas do GRP, meu GRP eficaz para o meu objetivo de mídia mínimo é 311, mas eu vou ensinar ainda como que a gente faz para realmente estabelecer esse objetivo de mídia. E aí a gente vai ver nesse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vê que tem uma linha verde que é o total de alcance. Então a campanha ela começa a subir, vai alcançando mais pessoas, chega uma hora que ele estagna no 90, ela não consegue atingir mais pessoas, impossível falar com 100% do target, tem pessoas que nunca vão ver sua campanha, então quando chegar no 90 já tá bom. Para atingir mais pessoas, talvez você gaste mais dinheiro do que o retorno que aquelas 10% vai dar para você, então não precisa disso, né? Então aqui é o alcance, se a barrinha vermelha é o TRP acumulado e TRP alcance versus frequência, a gente pode entender que essa barrinha vermelha seria meio que a frequência, então tem o alcance na linha e a frequência no vermelho. Então o que a gente pode entender por esse gráfico é que eu vou alcançando pessoas, eu vou fazendo a campanha, quanto mais eu vou veiculando, eu vou atingindo novas pessoas. Porém, algumas pessoas que já foram impactadas pela primeira vez estão sendo impactadas de novo, então eu estou repetindo, elas estão vendo de forma repetida. É igual, por exemplo, você vai dar uma aula na faculdade, no primeiro dia de aula na sala tem 7 pessoas. Então alcance 7, por exemplo, vamos supor que seja 100 alunos no total que tenha. Então no primeiro dia só tem 7, então 7% de alcance, frequência 1, cada um viu uma. No segundo dia, em vez de 7 pessoas, tem 13, porque tem 6 novas. Então, essas 6 novas viram uma vez, porém as 7 já estão vendo pela segunda. No terceiro dia tem 23, essas 10 novas estão vendo pela primeira, porém aquelas 6 estão vendo pela segunda, mas aquelas 7 já estão vendo pela terceira vez, e assim por diante, até que quando você consegue estagnar o alcance, a frequência estoura, ela dispara, porque todo mundo está vendo repetido, então a frequência média vai ampliando, é isso que ele quer dizer nesse gráfico. E depois nós temos a distribuição de frequência, que a gente usa para saber quantas pessoas viram 1, 2, 3 vezes a campanha. E é parecido com qualificação ao perfil de audiência, o cálculo, porém
analisando a distribuição de frequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas viram minha campanha. O alcance é 60. Porém, meu universo tem 10, né? 10 seriam 100%. Então, significa que se 10 pessoas vissem minha campanha uma vez, seria 100%. Mas só uma pessoa viu uma vez. Então, é 10% do universo. 4 pessoas viram 2 vezes. Então, 40%. E uma pessoa viu 3 vezes. Então, 10%. Somando, minha campanha foi vista por 60% e as outras 40. As outras 40 não viram, então 0. Então, uma vez 10, 2 40, 3 10. É a mesma regra, né? Agora, quando a gente fala de impacto, é esse GRP ou TRP expresso em número absoluto. Nessa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, número absoluto, ou seja, eu tenho lá minha população, meu target igual anteriormente. A Malhação, a minha audiência nesse target de ambos os sexos, classe ABC de 18 a 49 anos, é 5,4 pontos de audiência. 5,4 pontos de audiência nesse target de 9 milhões e 583 mil pessoas significa um número absoluto de 512 mil pessoas. Quer dizer, Malhação, 512 mil pessoas assistiram. Porém, eu fiz 3 inserções da minha campanha na Malhação. Quer dizer que 512 mil pessoas viram 3 vezes. Então, se eu multiplicar 512.867 pessoas vezes 3 vezes, quer dizer que eu tive 1.538.601 impacto. Então, impacto é esse GRP, TRP expresso em número absoluto. Quando a gente fala em penetração, seria como falar de audiência. Porém, audiência a gente usa para os meios eletrônicos e penetração para os meios impressos, como por exemplo para revista. E a mesma coisa, nesse exemplo aqui eu tenho um universo de 351 mil pessoas. Se 45 mil viu a Veja, então 351 mil é 100%, 45 mil é X, cruzando 13, então 13% de penetração e assim vai. Como que a gente sabe o custo por mil? Como a gente calcula o CPM? CPM, custo por mil, e se for uma rádio de música nacional, de rap e tudo mais, o CPM seria 22? Enfim, como que a gente calcula o CPM? A gente vai pegar o custo do anúncio, quanto que foi, e dividir por o número de pessoas que foi impactado. Dessa forma, a gente vai saber quanto custou para atingir uma. Então, a gente pega o custo do anúncio e divide pelo total de leitores e telespectadores para descobrir quanto custou para atingir um e multiplica o resultado por 1000 para saber, então, o CPM, quanto é para atingir 1000 pessoas. Então, essa é a fórmula. O custo dividido pelos leitores, espectadores, e o resultado do coeficiente vezes 1000. Por exemplo, para você anunciar na novela 3, nessa tabela, custa R$ 135.191 para fazer uma inserção de 30 segundos. Esses 30 com 2 risquinhos em cima significa segundos, se fosse um só seria minutos. Então, R$ 135 mil é para fazer uma inserção. Cada inserção, o número absoluto de audiência da Malhação é 2.942.366 pessoas. Então, 135 mil reais para atingir quase 3 milhões de pessoas. Divido 135 mil por 2.942 e aí multiplico por 1000, o resultado vai dar R$ 45,95, que é o CPM. Já o da Malhação, eu pago R$ 40.948 para atingir 1.239.000 pessoas. Então eu vou dividir os 40 mil reais pelo 1.200.000 pessoas para descobrir quanto que foi para atingir uma, multiplico o resultado por 1000 e aí eu vou ter que eu gasto R$ 33 para impactar 1000 pessoas nesse veículo. Porém, para audiência, para TV, tem o custo por ponto, que é o custo por cento, que é para saber quanto que eu gasto para atingir 1% do target. E o cálculo é bem parecido, eu vou pegar o valor da inserção e dividir por quantos pontos de audiência deu. E aí é quase regra de 3, né? E aí eu vou saber o resultado. Então, por exemplo, é o custo da inserção dividido pela audiência, né? Vamos pegar nessa tabela a novela 3. Eu gastei R$ 135.191 e essa novela deu 14,5 pontos de audiência no target. Se eu dividir 135.191 por 14,5, eu vou ter que eu gastei R$ 9.323 por cada ponto de audiência, cada 1% do target. E é engraçado, é interessante, porque se a gente voltar lá na tabela de CPM, por exemplo, a novela 3 e o Jornal da Record,
o preço dos 30 segundos dos dois é muito parecido, um é 135 mil, outro é 133. Porém, a novela ela atinge muito mais, quase 5 vezes mais pessoas do que o jornal. Então significa que o CPM do jornal está muito mais caro que o da novela. Você vai gastar a mesma coisa para atingir 5 vezes menos pessoas. E a mesma coisa que a gente pode ver depois quando a gente fazer pelo CPP, o custo por ponto, a gente vê que, por exemplo, a novela 3, ela é 135 mil reais, mas ela dá 14 pontos de audiência. Só que eu tenho que pagar por todos os pontos que ela está dando, né? Então, um custo por ponto sai 9 mil reais. O jornal é o mesmo valor geral, absoluto, mas ele só deu, em média, 3 pontos de audiência. Então, o CPM é 5 vezes quase da novela, é 45. Então, é assim que funciona. Assim que a gente faz para calcular. Isso daí é uma análise de rentabilidade, para saber se realmente está sendo eficiente e rentável investir o meu dinheiro naquele veículo, naquele meio específico. E a gente tem ainda aqui nessa segunda tabela aqui de baixo, a gente consegue ver que a Record ela deu 80% de desconto para ter um custo compatível com a Globo. Então, essa parte de desconto é uma coisa que ocorre em mídia, a negociação em mídia é importante, faz parte e isso daí ocorre. Então, a gente vê que o jornal da Globo, o custo unitário era 35 mil, o da Record era 133 mil na tabela original. Então, se a gente olhar o CPP, a gente vê que o da Globo ficou muito abaixo do jornal da Record. O que a Record fez? Deu em média 80% de desconto para o CPP das duas nessa tabela de baixo ficar muito equiparado, assim ela ficar competitiva. Isso acontece muito em mídia, você tem que ligar e negociar nos veículos. Quando a gente fala de revista, é importante a gente ficar atento a uns termos como circulação, tiragem e encalhe. Tiragem é quantas revistas foram impressas, mas é uma ilusão, a gente nunca deve comprar revista pela tiragem. A gente não sabe quantas foram vendidas, seja na banca ou pelos assinantes, para os assinantes. Então, tiragens são todas que foram impressas, circulação sim, são as que estão circulando, as que foram vendidas. E a tiragem menos circulação dá o encalhe, que é a quantidade de revistas que encalhou, que não foi vendida, então ninguém viu a campanha nela. Lembrando que no vídeo de meios e veículos eu vou falar melhor que, por exemplo, revista é um meio de alcance, porque dá audiência de segunda mão. Você lê só uma vez a revista, então ela não gera frequência, mas você pode emprestar ela para outras pessoas, pôr no consultório, então você vai aumentando a audiência. Então ela tem uma audiência de segunda mão, por isso que a revista é usado em programas, em campanhas com o objetivo de mídia é um alto alcance, por exemplo. Já a TV fechada, ela tem menos espectadores do que na TV aberta. Mas menos espectadores é uma audiência qualificada. Você está filtrando só os que interessam porque ela é segmentada, é específica. Só que então menos pessoas estão vendo, não vai dar um alcance alto. Sim, o alcance em relação ao target, mas não o alcance em relação ao universo. Mas como o alcance em relação ao target, ele é considerável. Porém, olha na TV a cabo quantas vezes você vê seguidas as mesmas propagandas, então a mesma campanha. Então, TV fechada é um meio de frequência, é assim que funciona. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, falando que, por exemplo, mobiliário urbano, outdoor, você compra bissemana, cinema é semana e tudo mais. Tem outra coisa importante que é o período, a faixa de horário, o day part, que eu tô deixando aqui nessa tabela. Manhã, tarde, inclusive aqui o fim da tarde, faixa nobre, né, das 8 às 11. Então a gente sabe que o preço das inserções varia de acordo com o horário. E alguns produtos, por exemplo, sucrilhos, cereal matinal, você não vai pôr de noite. Então, alguns produtos, você é impactado. Perceba que quando você acorda, ao longo do dia, em horários específicos, você é impactado por produtos e campanhas específicas. Comece a notar, parte a parte do seu dia, quais campanhas e produtos e propagandas estão te impactando. É bem interessante, tem alguns estudos sobre isso, inclusive. E o Day Part Split é como que você distribui o seu TRP para aquele canal de TV na faixa horária. Por exemplo, você investiu seu TRP mais de manhã, de tarde, por exemplo, nessa tabela que eu estou mostrando, 5% das inserções foram feitas na manhã, 10% à tarde, 15% fim de tarde. Então a campanha está impactando o dia inteiro. Porém, na faixa nobre, que é onde o target realmente está vendo, e fim de noite é mais importante. 55% do TRP está concentrado nesse Day Part Split, que é o split, a participação dentro do Day Part, das partes do dia. Bem como existe o split de emissoras, que é a participação de cada emissora no total do TRP e GRP que você está distribuindo. Por exemplo, eu tenho uma campanha e aqui eu tenho as emissoras, então eu tenho um produto e eu vou veicular em vários canais. Nesse caso, 65% foi investido na Globo,
18% no SBT, não de dinheiro, mas de TRP, ou seja, alcance versus frequência. 10 na Record, 4 na Band. Então como que o share of wallet das emissoras, né, que eu já falei aqui nas aulas de marketing o que é o share of wallet, como que eu estou distribuindo a verba que eu tenho para gastar naquilo entre as emissoras. E o share of voice é a participação de RPs que a marca tem em relação à categoria. Como assim? Pegar, por exemplo, aqui sabão. Então tem Ariel, Viva, Bold, Rápido, entre outros, né? Ariel investiu em campanha na TV 939 GRPs. Bold 634. Então, se eu somar todos os GRPs, a categoria inteira investiu 2.462. Esse é 100%. Como que eu sei qual a minha participação? Se 2.462 é 100% e eu investi, eu sou Ariel 939, é X. Faz o cruzamento na regra de 3. Eu tenho um share of voice, uma participação na voz, uma participação na campanha, na divulgação de 38%. Assim como isso se converte no share of spend, no share of investments. Por exemplo, a marca A investiu 2 milhões, a marca B 600 mil, que é quanto por cento que a minha marca investe em relação à categoria. Marca C 1 milhão e 200, então se eu somar todas as marcas A, B, C, D, E, elas investiram 4 milhões e 500 mil reais. 4 milhões e 500 mil reais é 100% de investimento da categoria. Se a minha marca sozinha investiu 2 milhões, eu tenho então 44% de investimento. E é isso aí, turma. Ufa, esse foi o programa de hoje, falando sobre alguns conceitos e métricas de mídia. A gente pode tratar melhor algum deles. Deixa aqui nos comentários o que você entendeu muito bem, que a gente vai responder aqui nos comentários, mas também podemos fazer outros vídeos específicos, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter muitos vídeos de mídia aqui, tirando os especiais de Natal e Ano Novo e o resto da programação aqui do canal. Mas eu acho que é importante trazer os alunos, estudantes, professores e profissionais de propaganda e publicidade essa aula completa de mídia. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. No próximo a gente vai começar a fazer um planejamento de mídia, falando definição de objetivo, alcance, frequência, continuidade, target, público-alvo, como que a gente vai distribuir a verba e tudo mais, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante. A gente pede, como sempre, aquela sua ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando nas redes sociais, participando, interagindo. Não esqueça de assinar o sininho no celular para receber todas as nossas notificações. Então é isso aí. Agora eu tenho que editar tudo isso e colocar as tabelas. Meu Deus. Muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima. Aqui eu me despeço e eu fui. Eu falei que era o vídeo mais tenso, tanto para vocês quanto para mim, tá? Até mais. Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.